Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. Como ela tem mudado o dia a dia das pessoas e como afeta você, dono de um pequeno negócio. Eu sou Gisele Rodrigues. Bem-vindos a mais uma edição do Sebrae São Paulo Notícias, onde você fica por dentro das principais novidades do universo empreendedor. Você sabe o que é a inteligência artificial e o impacto dela daqui para frente? Áreas como a medicina e a engenharia, por exemplo, já têm sido afetadas pelas mudanças que essa nova tecnologia traz. E para os pequenos negócios também não é diferente. Vamos acompanhar a entrevista de Juliano Kimura, dono da agência de inteligência artificial Trianons, com um panorama sobre a realidade da inteligência artificial hoje e os próximos passos esperados. Oi pessoal, meu nome é Juliano Kimura, eu venho trabalhando há mais de 20 anos na área de inovação digital, falando desde redes sociais, gamificação e atualmente aplicando inteligência artificial no dia a dia. Uma agência de inteligência artificial é uma evolução de agências como marketing digital e redes sociais. A demanda, na verdade, pela tecnologia, ela é crescente. Então, o que a gente faz? Hoje a gente tem 4 serviços principais numa agência de inteligência artificial: capacitação, consultoria, planejamento, implementação e desenvolvimento. Então, cada uma delas, ela pega empresas em diferentes estágios, independente do seu tamanho, pequenas, micro, média empresas, até grandes, para como você insere isso no seu cotidiano. Há mais ou menos uns 5, 10 anos atrás, a gente tinha que explicar para os empreendedores por que eles tinham que ter redes sociais. Para a inteligência artificial, a gente vai passar pelo mesmo processo, que é o processo de adoção. Tem muita gente que vai torcer o nariz, tem muita gente que vai, não, isso não é para mim, e a gente está passando num processo de cultura. Por isso que a gente tem essas 4 etapas, né? Então a gente tem que explicar quais são as aplicações, como que isso resolve coisas do dia a dia, para que eu possa me liberar e ter mais produtividade, ter mais resultados. Principalmente porque as pessoas ainda estão entendendo como utilizar isso no dia a dia. Elas só ouvem falar, mas geralmente elas acabam vendo só o produto final, o serviço final. Ou seja, um vídeo incrível, um texto incrível, como faz um planejamento, só que elas não entendem ainda como isso vai impactar até mesmo a empresa ou o próprio mercado. Hoje, a inteligência artificial, você não usa ela só com texto, você já usa a inteligência artificial com áudio, com vídeo. Hoje já é capaz de você tirar uma foto da vitrine, subir ela na inteligência artificial e você pedir coisas para ela. Então, você fala assim, olha, você pode considerar essa vitrine e dizer quais são as sugestões para alteração dessa vitrine, para que eu consiga vender mais ou para eu chamar mais atenção, sabendo que eu vendo tais e tais produtos. A inteligência artificial lê a imagem, entende que aquilo é uma vitrine e vai falar para você, olha, você precisa colocar mais produtos coloridos, você precisa melhorar a iluminação, você precisa fazer tal coisa. Só que o que você precisa saber é como se comunicar com ela. Então, para os próximos anos, a demanda por pensamento crítico, ela vai continuar assim, ela vai subir numa escala exponencial, porque você precisa saber pedir. Então você tem que exercitar o seu cognitivo, saber perguntar melhor para você ter melhores resultados. Bacana conseguir entender melhor o que é a inteligência artificial e também ver exemplos práticos de como podemos usá-la. Vamos trazer também mais dicas para o dia a dia dos empreendedores aqui em nosso estúdio. Estamos com o consultor de negócios do Sebrae São Paulo, Éder Max, para falar sobre as práticas e cuidados na hora de usar a inteligência artificial no dia a dia. Bem-vindo, Éder. Olá, sempre um prazer estar com vocês. Obrigada. A inteligência artificial já é uma realidade. No seu dia a dia de atendimento, você tem visto pequenos negócios utilizando esses recursos? Olha só, muita gente utiliza a inteligência artificial e acontece um fato engraçado, né?
as pessoas ainda têm dificuldade de utilizar da forma correta. Então, por exemplo, a gente sabe que a inteligência artificial ela vai aprendendo com os prompts de comando que nós vamos dando lá. Então, o que as pessoas fazem? Por exemplo, empresas utilizam com muita frequência o marketing digital. Vou fazer um post no Facebook, um post no Instagram, por exemplo. O que elas fazem? Faça um post para mim sobre determinado assunto. Então, elas não contextualizam a IA. Então, fica aquele texto ainda frio, aquele texto gelado. Por outro lado, eu vejo crescendo muito, né, o número de pessoas que têm utilizado a inteligência artificial também de maneira estratégica. Então, por exemplo, tem empresas que usam a inteligência artificial junto com o Excel, por exemplo, no seu planejamento estratégico. Tem empresas que usam no marketing digital, tem empresas que usam para fazer imagens. Então, eu conversava com um empreendedor esses dias, que ele falava assim, cara, eu tinha 4 pessoas trabalhando no meu marketing. Hoje eu tenho 2 que utilizam inteligência artificial. Isso nos ativa um ponto que acredito que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né? Será que a inteligência artificial vai substituir os colaboradores? Maravilha. E como os empreendedores podem aproveitar ao máximo esses recursos? Olha, tem algumas formas que são importantes a gente levar em consideração antes do processo de aprendizado. Então, o primeiro processo em qual parte da minha empresa eu posso utilizar a IA? Então, o que a gente vê? O pessoal mais comum da inteligência artificial sendo usado é o ChatGPT, que faz texto. Então, as pessoas fazem qualquer tipo de texto ali. Fazem posts, fazem resenhas, fazem resumos. E aí, muitas vezes, você vai ficar perdendo tempo aprendendo com IAs que não vão ser úteis para a empresa. Então, o primeiro processo, quando eu falo assim, o que a empresa pode fazer para aprender com a IA? O que você pode automatizar na sua empresa? E pensar na seguinte forma. A IA veio para nos trazer produtividade. Então, vamos dar um exemplo lá. Dei uma consultoria para um designer gráfico e ele falou assim, eu demorava cerca de 4, 5 horas desenvolvendo ali um desenho. Hoje, eu faço isso em 2 minutos numa IA. Eu pego a ideia, então eu pego 2, 3, 4 IAs diferentes, faço aquele mix e dali eu faço o meu processo de criação. Ele disse que ele conseguiu quase 250% ali de ganho de produtividade. Então, quando a gente fala como é que as empresas podem utilizar a IA, primeiro ponto, vamos mapear dentro da sua empresa quais são as áreas que eu posso utilizar a IA de maneira mais rápida, mais produtiva, que eu vou empregar menos tempo no aprendizado. Então, isso vai facilitar. Outro ponto que a gente leva em consideração com o aprendizado da IA que tipo de situação eu posso não só automatizar, mas utilizar a IA para fazer eu ganhar aquele raciocínio lógico, ganhar aquela produtividade, ganhar aquele processo de planejamento estratégico. Então, por exemplo, nós temos IA que controla o estoque. Se eu tenho um e-commerce, por exemplo, que tipo de automação eu posso fazer com IA no meu estoque para, por exemplo, um mapa de calor no meu site, fazer qual produto eu posso trazer para o banner do meu site, para a primeira página. Então, isso vai ajudando ali o profissional a ganhar produtividade nesse processo. Então, resumindo aqui os 2 pontos, eu preciso mapear e preciso implementar aquelas que eu vou gastar menos tempo para fazer rodar. Certo. Cita para a gente também alguns pontos de atenção sobre o uso no dia a dia. Olha, acho que o principal ponto de atenção é a segurança de dados. Então, como a gente usa muitos dados na IA, então um ponto de atenção, será que esses dados estão guardados? Será que eles estão salvos? Como é que eles ficam guardados ali, né, quando eu utilizo a IA? Porque eu posso utilizar a IA, por exemplo, num chatbot para conversar com os meus clientes. Então, ali o cliente pode digitar algum tipo de dado, como ficam guardados esses dados? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é viés. A gente sabe que a IA, além dela ser um aprendizado constante, o algoritmo, por exemplo, ele pode pegar um viés com um determinado mau comportamento das pessoas. Então, ele pode também responder com esse mau comportamento. Então, isso também é um tipo de cuidado, né? A gente vê agora com menos frequência, mas a gente vê no início da utilização da IA algumas que foram banidas por dar respostas homofóbicas, respostas racistas. Então, isso é um ponto de atenção também. E lembrando que a IA, conforme o prompt de comando que eu vou dando, ela vai pegando aquele tipo de aprendizado. Então, se eu tenho algum tipo de viés aqui programando a IA, possivelmente ela vai também fazer esse aprendizado. E aí vem a parte importante também, que agora as empresas desenvolvedoras, elas estão fazendo determinado filtro, né? Então, por exemplo, IAs de criação de imagem, elas têm uma tripla camada de segurança. Então, por exemplo, se eu coloco lá uma imagem que é um conteúdo adulto,
ou um conteúdo que tenha outro viés que é bloqueado pelo IA, mesmo que ela passe ali no comando, na verificação do tipo de imagem, antes de me devolver, ela vai fazer essa análise. Então, esses são alguns cuidados que a gente deve ter com a IA. E o principal deles, a gente sempre fala, né, tem a LGPD, a segurança de dados. E daqui a 10 anos, como é que você imagina que vai estar essa relação entre inteligência artificial e o pequeno negócio? Olha, é algo que, ao mesmo tempo que é assustador, é algo assim que a gente pensa quanto de produtividade eu vou ganhar. Se a gente pensar num tempo não muito distante, nós utilizávamos GPS no carro. Todo mundo tinha um aparelho GPS no carro, né? Com o passar do tempo, ele já faz, alguns carros já têm o próprio GPS e todo mundo utiliza o seu aplicativo do celular. Agora pense, será que a empresa que fez GPS morreu? Ou será que ela transferiu essa tecnologia para dentro do smartphone ou para dentro dos aplicativos dos próprios carros? Então, eu posso dizer que daqui a alguns anos, não a 10, um processo menor de tempo, a gente vê que os profissionais que estão adaptados com a inteligência artificial, eles vão sair na frente. Aí vem uma situação importante, né? Quando a gente fala em ganho de produtividade, a primeira coisa que a gente pensa, será que a IA vai substituir o profissional? E eu costumo dizer que acontece com o mesmo processo que nós tivemos com o aprendizado da IA, com aquele sistema que nós tivemos com a transformação digital, também vai acontecer com a IA. Então hoje, o pequeno negócio, o profissional, seja de qualquer profissão, seja um dentista, seja um designer, um programador, seja um profissional do atendimento ao cliente, ele precisa aprender a IA. Ele precisa aprender, e são inúmeros aplicativos, cada dia nasce uma IA diferente. Então, eu costumo dizer que daqui a 10 anos, nós seremos muito mais produtivos. Isso também nos traz um espanto, né? Porque nós teremos também um processo que pode acontecer, a dependência tecnológica. Então, a gente vê muitas vezes as pessoas interagindo com máquinas, mas, ao mesmo tempo, também uma dependência total da tecnologia. Agora, eu costumo resumir isso numa questão que é bem lógica para a gente pensar. Existe o homem, que tem um certo grau de capacidade, de inteligência. Existe a máquina, aí nós temos visto a máquina chegando agora, e eu acho que daqui a 10 anos nós teremos esse tipo de profissional. O homem com a máquina sendo melhor do que tudo isso. Então, mesmo que a IA venha trazer muitos benefícios, acredito eu que o homem utilizando a IA vai ser toda a diferença. Então, por mais que seja automatizado, por mais que seja importante o uso da IA, sempre terá um homem por trás fazendo o processo. Obrigada pela sua participação, Éder. Eu agradeço. O Sebrae tem uma plataforma com vários cursos e conteúdos gratuitos sobre inteligência artificial. Para encontrar, é só acessar o link na descrição do vídeo. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instante. O Dia das Mães está chegando e uma pesquisa do Sebrae São Paulo revela que o consumidor pretende desembolsar, em média, R$ 348 com compras feitas em pequenos negócios. Esse valor representa um aumento de cerca de 9% em relação ao ano passado. Vamos ver alguns dados. De acordo com o levantamento, os entrevistados planejam comprar, em média, 2 presentes. Os setores mais beneficiados pelas compras são vestuário e acessórios, restaurantes e varejo de cosméticos, perfumarias e higiene pessoal. Com isso, cerca de 438 mil pequenos negócios paulistas deverão ser beneficiados. Lembrando que o Dia das Mães já é neste domingo e a última edição do Sebrae São Paulo Notícias tem um conteúdo especial com dicas para os pequenos negócios que querem faturar nesta data. O link está na descrição do vídeo. E agora vamos ver o que está rolando na agenda de cursos e atendimentos do Sebrae São Paulo? Vamos às ações. Na próxima segunda-feira, 13 de maio, às 7 da noite, o Sebrae São Paulo realiza em Mogi das Cruzes o primeiro encontro da gastronomia em parceria com a Universidade Brás Cubas. O evento traz palestras com renomados chefes de cozinha e espaço para networking. Uma ótima oportunidade para empreendedores do setor de alimentação. As inscrições podem ser feitas pelo link que está na descrição do vídeo. Mais informações você também consegue pelo telefone 11 4723 4510.
Nesta semana, o Sebrae Móvel estará no posto de atendimento Sebrae Aqui da cidade de Pederneiras, no dia 8 de maio, das 10 da manhã às 4 da tarde. O endereço aparece para você aí na tela. Já nos dias 9 e 10 de maio, a van itinerante chega a Piratininga, bem na Praça do Turista. O atendimento acontece das 10 da manhã às 3 da tarde. É isso, pessoal! Obrigada por acompanhar mais uma edição do nosso programa. Acompanhe o Sebrae São Paulo nas redes sociais para conhecer todas as novidades. E nos procure de forma presencial nos escritórios regionais e unidades do Sebrae Aqui ou pela nossa central de atendimento 24 horas no telefone 0800 570 0800. Até a próxima!